Olá, pessoal! Hoje o nosso papo vai ser sobre decoração, sobre reforma de ambiente e eu trouxe como convidada a Carla Avellini, que eu conheci fazendo uma consultoria pelo Sebrae. Vocês sabem que eu sou consultor do Sebrae. A Carla estava num projeto chamado Sebrae Delas, que é um projeto de empreendedorismo feminino. E eu fiz uma consultoria pequena para ela, uma consultoria rápida, acho que foram 2 ou 3 sessões só, mas eu fiquei impressionado com a qualidade do trabalho dela e o nicho de mercado que ela trabalha. A Carla, ela vai falar melhor do que eu sobre isso, ela encontrou um nicho de mercado onde ela está atuando aqui no Rio de Janeiro e os trabalhos dela são maravilhosos. Ai, né? Que bacana. Então, vou te apresentar aqui, Carla Avellini. Olá, tudo bem? Sou a Carla Avellini. Então, a gente se conheceu só online, né? Hoje é o primeiro dia que eu estou conhecendo a Carla pessoalmente. Ao vivo aqui, Ao vivo né, e a Sérgio? cores. Exatamente. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Sérgio. Obrigado por você ter dedicado esse tempinho aqui pra gente. Eu que agradeço, prazer. Não agradeça não, pelo seguinte, você é a matéria-prima do meu trabalho, tá certo? Se eu não tiver alguém para entrevistar, eu não consigo fazer o trabalho. Então, quando tem alguém para entrevistar, eu agradeço a pessoa porque ela permite que eu faça o programa. Então, hoje é contigo. Mas me fala, você é gaúcha, né? Sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Quando fala que eu sou gaúcha, eu puxo mais o sotaque. Sei, mas você já se acariocou, né? Tem 10 anos que eu moro aqui, sou casada com carioca, 2 filhinhas cariocas também, então a gente já vive aqui um pouco na carioquice. Você se formou em arquitetura lá em Porto Alegre? E aí eu trabalhei os meus anos iniciais de pós-formatura ali em Porto Alegre. Depois eu vim aqui para o Rio para trabalhar. Aham. No início eu trabalhava Você veio para o Rio solteira, né? Vim solteira, acabei conhecendo o marido logo que eu cheguei. E aí depois já casei. Já saltou conhecendo o marido. Exatamente. E aí eu sempre, toda a minha trajetória profissional, inicialmente eu trabalhava em construtora, então obras muito grandes. Você chegou a trabalhar em Porto Alegre como arquiteta? Trabalhei como arquiteta em construtora, uma coisa completamente do que eu faço hoje. Você era empregada ou era contratada? Era arquiteta lá da construtora, né? Era funcionária. E aí em seguida eu vim pra cá, ainda trabalhei um pouco na construção civil, mas... Por que você veio pro Rio? Eu vim pro Rio porque eu vinha pro Rio sempre, eu tenho família aqui, tenho um tio muito querido que é carioca e mora aqui, eu passei a minha infância, adolescência vindo pro Rio. Então você já tinha essa relação com o Rio? Eu tinha esse desejo de... gaúcho tem muito disso, tem muitos amigos que têm esse elo também com o Rio de Janeiro. E aí eu acabei vindo né, na verdade eu quis vir, eu procurei trabalho aqui na época, consegui, tive uma grande amiga que topou, eu vim junto comigo. E aí vim pra cá pra trabalhar. Então eu vim realizar um sonho. Pra assim, trabalhar como arquiteta. Aí eu vim para um escritório de edificações que fazia projetos para construtoras. Então eu ainda estava naquele nicho da construção civil mais bruta, né? De edificações, né? E aí em seguida eu fiquei pouco tempo no escritório. Peguei aquela crise lá de 2014, acabei tendo que sair, me tiraram do escritório, porque né, teve a crise no Brasil na construção civil e depois desencadeou. E aí eu me vi num dilema, o que que eu vou... Ah, não, você ainda tá bebendo café? Tô bebendo. Ah, não, pensei que tinha terminado. Não. E aí eu me vi no dilema, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a trabalhar com interiores, eu tinha certa experiência. Dá uma pausa pra você tomar o seu cafezinho, então esfria. O cafezinho dela esfria e café segurando frio não aqui, é bom. Vou botar aqui então. Tá bom. E aí comecei a trabalhar fazendo interiores residenciais. Aham. Né, que eu já tinha Mas aí trabalhando dentro de uma construtora? Não, eu saí do autônoma. escritório, né, e aí eu me vi naquele desafio, vou empreender, vou trabalhar fazendo residencial. Isso foi quando? Por volta de 2015. 2015, já tem 10 anos, né? Por aí. 10 anos. E aí fiz toda essa trajetória, até 3 anos atrás, mais ou menos ali, por 2022, eu trabalhei com interiores. Dei uma pausa também que eu engravidei, tive filho, trabalhei um pouco com meu marido. Mas Seu marido também é arquiteto? Não, meu marido trabalha, ele é empresário, tem uma marca de bicicletas. Ah, é? Bicicletas Blitz. Fazendo merchan. Faz o merchandising dele aí. Qual é a bicicleta dele? É Bicicletas Blitz. É uma marca carioca, exatamente. Aham. E aí mas assim, a minha experiência então era
interiores residenciais, fazendo obras, né, reformas para as pessoas que queriam morar, tá? E aí, vou emendar aqui e já vou contando, Sérgio. Sim, claro, não, é papo reto. E aí, em 2022, pós-pandemia ali, o que aconteceu? A gente sempre tentando, né, crescer, diversificar a coisa, eu resolvi investir com meu marido num apartamento para aluguel de temporada. Tá? A gente foi lá, comprou o apartamento. E aí, Sérgio, eu me vi num desafio muito grande, porque o arquiteto, em geral, que trabalha com interiores, não estou generalizando, tá? Mas, assim, na maioria, a gente tem um desafio na questão de custo, benefício da obra. Geralmente a gente quer fazer tudo muito detalhado, muito primoroso, escolher os melhores materiais para a pessoa morar e tudo mais. A gente está acostumado com aquele cliente que está sempre envolvido ali em projeto. Uhum. E aí eu comprei esse apartamento vazio lá que estava, uma kitnet em Copacabana, para investir. E eu me vi num desafio. Eu pensei, eu não posso fazer um projeto no modelo tradicional, porque é um projeto de interiores, ele leva um tempo, né, para ser desenvolvido. Né, a gente tem que fazer uma pesquisa vasta de coisas, a obra é uma obra primorosa. Só que eu tinha aquele apartamento ali, eu queria alugar ele ontem. Você queria botar ele em renda logo, né? Renda logo, eu não queria investir, porque eu já tinha investido no imóvel, a gente tinha financiamento, inclusive, para pagar, condomínio, IPTU, aquela coisa toda. Então eu tinha que fazer uma Dinheiro coisa... só saindo, né? Exato, eu me vi naquela pele do proprietário investidor. E eu sou arquiteta que queria fazer a melhor coisa, então eu tive um desafio. Você estava com 2 chapeuzinhos, né? Você era arquiteta e era proprietário. Então é que eu vi o desafio, eu preciso fazer essa coisa acontecer da maneira mais rápida possível, da maneira mais barata possível e que fique bacana. E aí eu vou ter que me virar aqui nos 30 que eu vou fazer. E aí, na época, já né, na experiência ali dos interiores, eu e a Catarina, que é a minha sócia hoje, na época ela entrou como estagiária, hoje ela é minha sócia, meu braço direito, maravilhosa. E a gente resolveu criar ali uma coisa que fosse rápida e barata. Bom, e que bonito e barato. Fazer. E aí a gente fez uma espécie de uma consultoria, a gente não fez um desenho completo de interiores, a gente fez uma planta, uma coisa mais rápida. E fiz ali do jeito que tinha que fazer e o apartamento ficou bacana, tá? E aí, na mesma época, eu conheci o que hoje é um grande amigo meu, que ele é um anfitrião profissional, tá? Ele é o maior aqui do Rio de Janeiro. E ele chegou na mesma época, conheci ele, Carla, olha só, eu tô com vários apartamentos aqui entrando pra minha empresa, para eu administrar. E tudo detonado. Os apartamentos todos detonados. Eu não quero alugar dessa maneira, eu quero fazer um portfólio legal. Só que nenhum arquiteto quer fazer isso aqui rápido, e barato e fácil, porque o arquiteto está acostumado a fazer uma coisa Olha mais... só que bacana, né? Quer dizer, a oportunidade caiu exatamente na hora que você tinha acabado de ter uma experiência desse tipo, né? E aí olha só, então eu acabei de fazer esse meu, tá dando certo, vamos testar. Ele me passou 1, me passou 2 para fazer. E a gente começou a criar um modelo de trabalho ali, de consultoria, que começou a render bons frutos, porque a gente foi aprendendo a fazer a coisa meio que ao vivo, assim, de ir no apartamento. E a gente já tem um olhar mais técnico, né, de imaginar ali essa parede, eu vou pintar tal cor, né, vamos trocar essas luminárias, vamos fazer a coisa mais em conta possível para ter um resultado que seja legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu tenho um imóvel e eu resido nesse imóvel, eu quero fazer uma reforma. Então, eu vou interagir com o arquiteto para dizer o que eu gosto, o que eu quero, qual é a minha... E o arquiteto tem que entender também como é que eu vivo ali dentro. Exatamente. Quando você faz um projeto para um inquilino, que cada hora é um outro inquilino, é diferente, né? Exato. Você tem que fazer uma coisa que seja genérica, né? Que atenda a todo mundo. Em geral, Sérgio, assim, a gente já tem esses anos aí de experiência e troca muita figurinha com os anfitriões, tá? Você a gente conversa muito com eles, inclusive eu aprendo muito com eles, porque eles estão no dia a dia ali na locação, eles sabem o que o hóspede ele tá precisando e o hóspede, né, o que não foi legal, então a gente troca muito com eles. Então essa bagagem a gente já está acumulando. Isso é um diferencial incrível para você, porque não é, vamos dizer, habitual que um arquiteto que vai fazer reforma para um proprietário, um investidor,
ele vai conversar com possíveis inquilinos ou possíveis hóspedes para entender como é que eles vão viver ali dentro. Veja bem, a gente não conversa com o hóspede, né? A pessoa que entra e sai. A gente conversa com o anfitrião, aquela pessoa que gerencia a locação. E ele passa as informações. Passa, e a Mas gente é como se você estivesse conversando com... Então, assim, por exemplo, o que eles nos pedem, em geral, é que a gente tem que fazer um apartamento funcional, tá? Para aquele hóspede. Ele tem que ser extremamente atrativo, porque a gente vai produzir um apartamento que vai ser fotografado para ser anunciado. Então ele tem que ter uma maquiagem legal, não então, aparecer... assim, a minha missão principal são duas, tá? Vou falar uma agora, depois a outra a gente emenda aí se puder. É tornar esse imóvel muito atrativo para o hóspede que está passando ali as fotos, vendo Parar e olhar. Ele vai parar ali. Putz, essa é bonita. Então, ele vai... Por que ele vai parar ali? Porque a gente usa muita estratégia de cor. A gente são alguns pilares. Aí a cor, iluminação geral, a gente trabalha bastante também com os recursos que a gente tem, tá? Então, se for uma iluminação, não precisa ser um rebate de gesso todo sobre... Não, pode ser uma iluminação, né, mais decorativa. A gente sempre vai pensar na iluminação, cores... E no mobiliário confortável, atrativamente, né? Que seja esteticamente atrativo também. Então, a gente tem que fazer aquele apartamento ele ser diferente daqueles outros que estão concorrendo. Então, aí que entra essa expertise que a gente fala que a gente tem, né, nessa trajetória, que a gente vai projetar ali, né? Criar um apartamento que ele seja instagramável. E ele é mais produzido, ele é muito mais colorido do que um imóvel para morar. Deixa eu te cortar e fazer só uma observação que você falou e me lembrou. Eu vou muito para Portugal, porque eu tenho uma filha que mora em Portugal e tenho uma filha que mora na Alemanha. Então, o meu trajeto é Rio-Lisboa, Lisboa-Düsseldorf, né? E eu descobri em Lisboa, por acaso, porque você falou assim, o que é uma coisa instagramável que chama atenção? Você vai folhear. Eu vou para Lisboa, fico 2, 3 dias em Lisboa. Subindo os anúncios. Começo a folhear na internet o que tem de hotel no centro. Também não adianta eu ir para a periferia e tal. Eu quero ficar ali no centro, para não ter que estar pegando condução, pegando transporte para me locomover. E aí eu fui folheando e aí vi assim, International Design Hotel. Falei, o que é isso? Por fora é um prédio antiquíssimo, né? Aqueles prédios bem característicos, centenários lá de Lisboa, no centro de Lisboa, no Rossio. Sim. Que é o centro de Lisboa. Aí você olhar dentro do hotel, cada andar era um tema. Um andar era África, o outro era pop, o outro... O hotel era todo assim, diferente, por isso que chamava design. Aí eu falei, cara, é isso aí que eu quero. E eu fui ver e o preço era razoável. Falei, olha, é um lugar agradável, interessante, diferente, no centro de Lisboa e por um preço razoável. Olha, todo ano eu vou para lá. É isso. Porque eu fidelizei. E você busca a experiência. Não, agora eu quero andar tal, eu quero andar África, eu quero andar pop. Temático, a gente faz muitos temáticos também. Então, eu acho bacana isso, porque você, na hora que você está escolhendo um lugar para alugar por temporada, primeiro, você escolhe por localização. Primeira coisa. Tá, eu quero em tal lugar com filtro inicial é esse. Com tal localização. Isso. Aí depois você vai ver naquela localização um lugar interessante, onde eu vou me sentir bem lá dentro. Exato. E aí você vai pelo instagramável, né? Pelo instagramável, pela experiência, né? Exatamente. Olhar o que todo mundo comenta. Hoje em dia a gente tem já fez alguns apartamentos temáticos, que alguns proprietários e investidores já nos pedem, né? Porque o hóspede, ele tá buscando a experiência. Por isso que a gente faz um apartamento diferente, porque ele não quer um apartamento para morar, ele quer um apartamento que ele vai passar, sei lá, 4, 5 dias. Então ele quer estar num lugar diferente, descontraído. E a gente sabe, diferente do público, né, que viaja para São Paulo, do hóspede de São Paulo, o hóspede que busca o Rio de Janeiro, na sua grande maioria, é um hóspede que veio a lazer. Então, ele não precisa daquele apartamento formal. Não é um executivo que foi para trabalhar. A maioria é lazer. Grande maioria na Zona Sul, que é nosso foco. E família ou casal. Exato. Aí o que for, eles vêm para passar uns dias para aproveitar. Então, eles buscam essa descontração, essa coisa da cor, essa coisa de um painel colorido diferente. A gente usa lambe-lambe, que é aqueles cartazes de rua. A gente usa muito recurso ali de iluminação, que eu já falei, quadros descontraídos.
Tem a Catarina, que é minha sócia, ela, por fora do nosso trabalho, ela faz as ilustrações artísticas nas paredes também, que dá uma personalizada muito legal. Eu vi algumas fotos de apartamentos que você decorou, que você fez o trabalho, né? Que tem, assim, frases na parede, né? Tem frases, tem essas ilustrações dela. Então, a gente sempre também busca, a gente não criar alegria. apartamento. Busca alegria e a gente busca fazer com que cada imóvel ele seja único e diferente. Sim. Então não é uma coisa padronizada. Não. Eventualmente a gente até repete um item ou outro de mobiliário, de decoração, mas a gente faz que aquele imóvel ele tenha uma cara que vai gerar um desejo por aquele imóvel, sabe? Exclusividade. Exatamente. E como eu falei, a gente repete às vezes algum item, agora só embarcando ali no gancho da parte do financeiro, tá? Porque a gente trabalha, todos os nossos clientes, eles são investidores. Você tem mais de um cliente de Airbnb? Tenho. Hoje a gente por exemplo, hoje a gente está com 13 apartamentos em andamento. Sabe? 13? 13. Mas de proprietários diferentes? Proprietários diferentes. Proprietários diferentes. Entre eles, alguns a gente, por exemplo assim, quando o proprietário comprou um imóvel que está muito detonado, o que acontece? A gente trabalha no modelo convencional de projeto e obra, mas direcionada para alocação por temporada. Se o imóvel já está aquele mais ajeitadinho, que tem que só basta dar uma decoração, não fala maquiagem, dá uma adequação nele. Adequação. A gente trabalha no modelo de consultoria e depois a execução da consultoria. Então a gente vai do início, desde a parte da criação, até a entrega dele você faz completamente o pronto. projeto e também pode fazer a consultoria e a execução dos dois. E pode fazer a obra, né? Pode fazer a obra. E tem o pós-obra. O pós-obra é a produção. Manutenção você faz depois? Não faço. A gente faz quando termina a obra, o pedreiro terminou a obra, varreu, beijo, tchau. Só que a gente tem que produzir o apartamento, que é arrumar as camas, botar os talheres lá na gaveta, botar a senha lá para o anfitrião acessar. Então a gente entrega esse apartamento completamente pronto. Então, quer dizer, e tem a parte, vamos dizer, de construção e tem a parte de decoração. Tem, produção, arrumação dele, tudo. Para o anfitrião chegar lá, botar a senha, praticamente isso. Abrir a porta e falar, fotografar, uau! às vezes, né? Às vezes a gente fotografa, às vezes o anfitrião fotografa. E alugar. Então, nosso serviço vai da criação até a entrega final. Não tem, por exemplo, esse imóvel pode precisar fazer alguma reforma depois, mais tarde? A gente ainda não tem, já até pensou em fazer. Não teve tempo ainda de acontecer. A gente não tem essa parte de manutenção que, em geral, até os próprios... Mas é viável você fazer isso? Poderia. Até os anfitriões, eles já têm, eles têm esse serviço. A maioria deles tem serviço de manutenção para o proprietário, né, durante ao longo da locação. Consertar alguma coisa, isso não é problema do arquiteto. E o que eu queria te falar é o seguinte, que a gente trabalha, assim, a minha missão, uma delas eu já falei, que é deixar ele muito atrativo, e a missão número 2, que seria a gente fazer o negócio acontecer. Porque os nossos clientes, eles são investidores, sua grande maioria não quer se envolver no processo, diferente de um cliente residencial. Eles querem que seja uma obra rápida, que fique bem bacana e que não custe muito. Sei. E aí a maioria é entrega, ó, vocês que sabem, a gente vai lá e faz acontecer a coisa. É o famoso BBB, né? Bom, bonito e barato. Envolvendo o proprietário o mínimo possível. Se ele quer se envolver, a gente tem o maior prazer de desenvolver, né, essa parte criativa junto com ele e manter. Mas você, quando faz o projeto, você apresenta o projeto para ele aprovar? Alguns querem saber, tem outros que nem. Não, vai. Vai, confio em você, faz que... Legal, né? Então a gente Quer dizer, isso daí é bacana, porque ele já sabe que vai ser bom. Então o que eu queria dizer é o seguinte, que a missão 1 é tornar atrativo, a missão 2 é a comodidade que a gente oferece para nesse proprietário investidor, que na grande maioria das vezes ele não tem tempo para se envolver naquilo. Aquilo ali é um investimento mesmo. Hoje a gente tem os rendimentos, as análises de rendimentos todas, que investir no aluguel de temporada... É bom. É muito bom. Então, por isso que a gente tem... Se você uma vê, aí o mercado está aquecidíssimo para isso. Então, a gente tem investidores querendo. Uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, saindo da arquitetura e indo para a parte, vamos dizer, da economia ou da sociedade, né? Sim. Eu tenho visto, e até eu comentei no LinkedIn, recentemente eu vi um artigo ou uma postagem no LinkedIn
de alguém falando que esse sistema do aluguel de temporada, ele está descaracterizando alguns bairros. Por quê? Porque aqueles bairros eram bairros que as pessoas se conheciam e tinha assim uma relação de vizinho e tal. E como apareceram vários apartamentos e vários imóveis alugados por temporada, ninguém mais conhece ninguém. Os vizinhos mudam a cada momento e eles não têm mais. E eles estavam considerando que isso era uma coisa muito ruim para o bairro. Então tinha inclusive edifícios que na convenção de condomínio proibia alugar por temporada. Para evitar. Está acontecendo isso. Eu eu fiz um comentário que diz o seguinte: a gente tem que olhar isso pelos dois ângulos, tá certo? Claro. Não pode olhar só por um lado. Não, a gente só pode ter aqui vizinhos que se conheçam, não pode ter gente estranha. Tudo bem, isso é um ponto de vista. Mas, por outro ponto de vista, você tem que... A economia de mercado, as coisas estão se modificando, o turismo. Né? Você tem hoje em dia você tem que, por exemplo, eu fui para Campos fazer uma palestra. Tinha um hotel em Campos, um hotel novo em Campos, chama Promenade, Sorro, uma coisa assim. Dentro do hotel tinham alguns apartamentos que eram Airbnb. A rede hoteleira já está se adaptando a isso. Então, o que aconteceu? O dono do hotel, ele tem alguns apartamentos no hotel dele, que é dele, o apartamento é dele. Então ele aluga. Então você chega lá, tem um cofrezinho na entrada, você recebe a senha do cofre por e-mail, por WhatsApp, você chega lá, digita, pega a chave, entra, usa o apartamento, fechou, bota a chave no lugar, fecha o cofre e vai embora. Você não faz check-in, não faz nada. É o modelo de aluguel por temporada. Aluguel por temporada. Que a gente já vê que a rede hoteleira já entendeu isso muito. Exatamente. Né? Então, uma das coisas que essa reportagem falava era isso. Está matando a rede hoteleira. Não, a rede hoteleira é muito tem que forte se adaptar. E já está se adaptando. Ela passa também a fazer Airbnb dentro do próprio hotel. Não, até falam que existe um lobby da rede hoteleira para proibir isso, mas tem um outro viés que mostra que a rede hoteleira também já está se adaptando. E ela pode ganhar dinheiro por exemplo, assim, a gente na cidade do Rio de Janeiro, que né, a gente tem ali, principalmente ali em Copacabana. Copacabana é um bairro enorme, tá? A gente tem muitos tipos de condomínios. Tem esse condomínio mais residencial que vai proibir. Tem, de fato, tem. Inclusive, a gente até fez alguns apartamentos, tá? Não muitos, mas que o prédio, 2 meses depois, proibiu. Por quê? Era um apartamento grande, de 3 quartos, até, talvez tinha mais, que era caracterizado por ser um prédio de famílias. E as pessoas não querem. Mas a gente, em Copacabana mesmo, tem muitos prédios que não têm essa característica familiar, que hoje em dia que são prédios praticamente de Airbnb. Né? Então, a gente comparar, às vezes, com Portugal lá e tudo mais, tem que cuidar muito dessa comparação, porque a gente está falando de centros urbanos bem diferentes. Sim, mais populosos, com características diferentes. Características diferentes. Obviamente que hoje se fala muito em regularizar. Eu sou super a favor de regularização, acho que tem que ter mesmo, né? A prefeitura, nesse movimento todo, está acontecendo agora. Tem que regularizar? Tem. Mas proibir, a gente já tem que pensar, até porque o Airbnb, aluguel por curta temporada, não vou só falar de Airbnb, falar de Booking, outras plataformas que tem também hoje, popularizou o turismo. Hoje em dia a gente tem pessoas que antes não poderiam pagar por um hotel para viajar aqui para o Rio de Janeiro, para vir num grande evento que a gente teve agora de show de Lady Gaga, né? Que não poderiam vir para ficar num hotel. E essas pessoas, elas pagam e elas ficam em apartamentos de temporada. Então a gente tem que olhar por esse viés. E você pegar, por exemplo, o turista estrangeiro, ele já está acostumado com isso. Exatamente. Então ele prefere. São perfis diferentes. E lá você tem ainda outra coisa, que além do Airbnb, você tem o Bed and Breakfast, né? Que você... o Airbnb, na verdade, nasceu, né, disso. De um Bed and Breakfast, né? Mas você lá tem a pessoa que é o dono do prédio morando no prédio. Exatamente. Você mora num quarto ou numa parte E a gente tem que analisar também que a gente tem perfis de viajantes para todos as hospedagens, no caso.
Por exemplo, uma família, eu sou mãe, tenho 2 filhas pequenas. Para mim é muito cômodo alugar um apartamento que tem uma cozinha, porque eu tenho, né, bebê pequeno, então é muito melhor eu Você poder fazer a própria alimentação. fazer a comidinha dela ali, poder, né? Eu gosto de viajar para hotel, gosto, adoro, inclusive a maioria das minhas viagens também são em hotéis, algumas quando tá sem elas, e quando tá com elas a gente prefere que seja temporada por comodidades. Então acho que hoje em dia a gente tem para tudo. Sim. Tá, Sérgio? Então eu acho que o mercado, ele permite que você tenha todos esses modelos de negócio, Exatamente. né? Quem se sente prejudicado tem que procurar uma maneira de mitigar esse problema, como o hotel. Esse hotel, por exemplo, hotel novo, você vê que o hotel é novo. Aí quando eu cheguei no hotel, eu falei, ué, mas aqui que é o Airbnb? No hotel, metade dos apartamentos é do próprio proprietário que aluga como sistema de Airbnb. Então você não precisa fazer o check-in, mas também não tem serviço. Sim. Tá certo? Exato. Se você quiser tomar café da manhã, você paga. Essa é a grande diferença se quiser da tomar café da manhã, você paga o hotel, paga o café da manhã do hotel. Se você quiser ter algum tipo de consumo, não tem nada. Exatamente. Você vai comprar na rua. Justamente, esse ponto que você tocou é justamente a diferença entre a hospedagem na hotelaria Exatamente. E o aluguel por curta temporada, tá? É o serviço que não existe no curta temporada. Eu queria tocar nesse assunto porque eu acho que esse assunto é um assunto que não tem nada a ver com arquitetura, mas tem a ver com o negócio. Com o mercado, que você com o está. negócio, exatamente. Tá. Agora, voltando para... Vamos voltar aqui para Carla, arquiteta de imóveis detonados para o Airbnb. Você... Quando eu comecei a entrevista, eu falei que você encontrou o nicho de mercado. Não, o nicho de mercado encontrou você. Foi, exatamente isso. Foi, o nicho de mercado é que te encontrou. É que eu me vi naquela dificuldade de proprietária e arquiteta, eu sendo mesmo os 2 chapéus, como você falou. Sim, mas aí quando você fez o teu, para você... Que aí eu tive que buscar uma estratégia e hoje eu acho que E você encontrou o modelo. Exatamente. Então, e aí por exemplo, como é que foi esse primeiro investidor que te encontrou? Foi justamente por esse meu amigo, que ele é anfitrião profissional. E ele me trouxe esses apartamentos pra gente testar. Mas por quê? Esse modelo. Como é que ele chegou a você? Ele já era teu amigo antes? Não, era meu amigo, a gente se conhecia, eu participava de um grupo de networking. E a gente se conheceu nesse grupo de networking, a gente fez uma reunião ali para apresentar um negócio um do outro. E aí ele se interessou. Ele me falou, a gente conversou sobre os negócios, ele me falou que ele tinha essa demanda. Sim. E aí falei, opa, eu tenho oferta. Aí eu falei, olha, eu tô fazendo aqui o meu, né? Vamos tentar adaptar e fazer. Então o teu virou Era mais ou menos na mesma época. Para ele ver. Exatamente, para ele ver que ficou um negócio legal. Então, legal. Aí os outros vieram por indicação. Por indicação. Hoje em dia já tem coisas vindo da própria rede social também, né? Como é que a gente te encontra na rede social? carlaaveline.arc. ARQ, de arquiteto. Arquiteto. Apesar de que a gente até mudou, fez a troca aí do nome da empresa, virou B&B Decor, que é um nome que ele é autoexplicativo, né? B&B Decor, a gente trabalha especificamente com isso, tá? E uma coisa que eu acho bacana, você tem uns projetos assim que eu fico olhando assim, nossa, que coisa linda. Essa parte de criação, é você e sua sócia que fazem? Vocês é que bolam, olham o apartamento e assim, isso aqui vai fazer isso? Eu vou te explicar então mais ou menos como é que funciona. Como é que é o processo de criação? Eu vou te explicar como é que funciona. A gente, por questões de otimizar custos para o nosso cliente, né? A gente não vai desenvolver aquele projeto tradicional arquitetônico todo desenhado que a gente gasta horas e horas desenhando. Então, o que a gente já faz? A gente já tem uns modelos pré-definidos de estilo. Então, vamos supor que você me contratou, comprou um apartamento lá em Copacabana, que está mais ou menos, não precisa de uma obra muito pesada, uma coisa muito leve que você quer fazer. Eu vou lá com ela, a gente vai fazer como se fosse um projeto ao vivo. Tá? Vai passar uma tarde lá no seu apartamento, que em geral são apartamentos pequenos. E aí antes disso, a gente te mandou algumas opções de estilo de decoração pré-definidas. Então você já tem alguns padrões A gente tem um book lá de alguns estilos. Sim, tá. Vou te mandar. Sérgio, tá aqui. Tem um estilo mais praiano, tem esse aqui mais natureza. Mais pop. Tem esse mais pop, bem coloridão, esses anfitriões adoram. Tem esse mais industrial. Você vai olhar, Carla, gostei desse praiano, mas eu gosto mais de tons de verde. Eu vou falar, ok. A gente vai passar uma tarde lá no seu apartamento, pensando, essa parede aqui a gente vai fazer tal cor, essa parede aqui vai ser meia parede assim, o banheiro, essa bancada tá muito feia, vamos trocar, vamos botar um granito, uma bancada nova.
Essa luminária não dá, sem condições, vamos botar aqui uma iluminação mais bacana. E vai em cada cantinho do apartamento pensando. Aí a gente volta, né, para o escritório e vai desenvolver a parte criativa de fato, que é a consultoria. Aí a gente vai montar um mood board de estilo, que é aquele arquivo visual, que ele fica exatamente a cara do imóvel depois. Depois eu posso até botar ali para eles verem. E você recebe isso, recebe a consultoria por escrito, que é uma maneira rápida da gente entregar isso, né? Então vai ser parede à direita do hall de entrada, verde. Parede de fundo da cabeceira, sei lá, azul. E você vai receber isso por escrito. Esse material a gente leva para a obra também para instruir os meninos. E você recebe um outro arquivo que seria a lista de compras, basicamente online, de lojas bem padrão, populares. Quem compra o material é o investidor ou é você? Quem compra esses itens de decoração, mobiliário, eletrodomésticos é direto o investidor, que para ele é interessante porque ele paga da maneira que ele quiser. Online ali, vai pagar no cartão em 10 vezes, vai pagar à vista, com desconto, vai pagar. E a parte de obra, de tintas ali, às vezes a gente faz, ou às vezes a gente manda o orçamento para o cliente, dependendo do caso. Mas, por exemplo, vai trocar a bancada, vai ter que trocar ali a hidráulica, ali o caninho. Eu não vou mandar o proprietário fazer essa compra. Então a gente fica comprando aquilo ali e depois a gente acerta, faz, né, reembolso, eles fazem o reembolso. Então é uma negociação entre você e o proprietário, quer dizer, esse aqui eu vou pagar, eu vou direto, isso aqui eu compro, isso aqui a gente já tem mais ou menos pré-definido quem faz o quê. Basicamente, eu quero aliviar a vida do proprietário, eu não quero que ele tenha trabalho. Então, mando isso, uma lista bem organizada por itens ali, para ele já com link direto de compra. Ele vai sentar ali um sábado que ele tiver de folga, vai comprar tudo. E aí, Sérgio, chega uma montanha de itens, de caixas pela internet, naquele apartamento. Então, nesse tempo, ele vai me avisar, Carla, eu já comprei as coisas, e aí eu vou colocar os meninos já na obra. Decoração. Tudo, ele começa a comprar tudo. Aí começa a chegar tudo. E aí, quando ele me comprar, a gente já tem que botar os meninos na obra para agilizar as pinturas, as adequações, os ajustes que vai ter que fazer no apartamento. E esses meninos ficam recebendo as coisas e conferindo ali, a gente vai ajustando tudo, né, durante o processo. E aí é basicamente isso. Em geral, num apartamento pequeno, vamos dizer uma kitnet ou um quarto-sala, a gente gasta aí umas 4, 5 semanas do início, né, de começar a mexer nele até o final, tá? Então é uma coisa relativamente rápida. A gente não poderia até fazer menos, até poderia, assim, mas a gente trabalha com mão de obra, a gente trabalha com pessoas, que não é uma coisa muito fácil, né? Você tem equipe fixa? Temos algumas equipes que a gente trabalha, hoje a gente tem 3 equipes que a gente costuma chamar. E além da gente trabalhar com mão de obra de pessoas, né, que a gente tem que gerenciar aqueles trabalhos todos, a gente também está comprando itens online, e às vezes atrasa, e às vezes vem item quebrado, às vezes são problemas que a gente tem que resolver. Que gerenciar. Então, assim, eu não gosto de prometer muito antes, porque Sim. a gente conta com imprevistos. Você tem ideia, pelo lado do investidor, por exemplo, eu tenho um imóvel semi-detonado ou detonado e eu quero fazer uma reforma para que ele se torne... Você tem ideia de qual é o retorno desse investimento? Em quanto tempo ele paga isso? Você tem ideia disso? Porque... É muito rápido, é mais rápido que qualquer investimento bancário que você tem ali. Então você tem um retorno rápido, porque você fez uma obra, investiu ali, logo você bota em aluguel. Você tem ideia, Sérgio? A gente tem apenas um dos nossos clientes, que é investidor, ele fez 6 apartamentos no ano passado. 6? 6. Então, assim, essa pessoa está investindo ali, não é pouco. E ele é um investidor, né, uma pessoa que trabalha com isso, que, né, tem outros investimentos. Sabe fazer a conta de retorno, então, né? Então, assim, ele fez 6, então você vê que é coisa que é legal, assim, dá um retorno legal. Então, eu acho bacana isso, porque a pegada desse programa é você trazer negócios ou interessantes, ou inovadores, ou negócios que são, assim, não muito comuns, também não adianta ficar aqui falando de coisas que todo mundo sabe, né? Mas, por exemplo, esse mercado é um mercado novo, é um mercado que está crescendo, está em expansão, é um mercado que ainda, como a gente falou aqui, ainda tem uma certa polêmica se isso é legal ou não, se isso afeta ou não, mas que a realidade é essa, né? Aquele negócio de eu não vou, o meu pai... eu tenho 83 anos. Meu pai
faleceu já há alguns anos atrás, com 90 e poucos anos. O meu pai tinha horror de celular. Ele disse, eu não vou usar isso nunca. Eu falei assim, você vai ficar isolado na sociedade, porque todo mundo vai usar. Exato. Então, se você não usar, você vai ficar isolado. Não, porque isso é uma porcaria. Eu falei, sim, tudo bem, é uma porcaria, mas todo mundo vai usar. Então, não adianta, eu sou contra isso. Fazendo uma analogia, quando começou o Uber, né? Vai matar o táxi. Não, os táxis se adaptam. Hoje em dia, o táxi também é Uber. Então, o mercado se adapta. Né? Então, o mercado é feito a água descer no morro. Ela vai encontrar o caminho, né? Você pode botar uma barreira que ela vai achar outro caminho para descer. Então, você tem que ter essa flexibilidade de ver o que está acontecendo. De ver o que está acontecendo, de se antecipar. E eu sei, não, eu não vou correr atrás do prejuízo. Eu vou me antecipar. É lógico. Eu vou tentar me adaptar ao novo mercado. Então, quando me aposentei, eu trabalhava em TI. Eu falei, eu vou ser consultor de TI. Não, as crianças nascem hoje sabendo mais do que eu. Eu tenho que fazer o quê? Outra coisa. Foi surfar outra onda. Eu fui para outro lugar. Exatamente. Surfar outra onda. Então, como no final da minha carreira, eu trabalhava em gestão de negócios, né? Trabalhava em gestão de TI, planejamento, é isso que eu vou fazer. É isso aí. Então, por quê? Não, eu fui criado aqui, eu conheço esse mercado, eu vou ficar aqui. Não, mas esse mercado não me quer mais. Esse mercado mudou. Esse mercado exatamente. Evoluiu. Você vai se adaptando. Agora, você me falou de número, eu lembrei de um número que tem, assim, por exemplo, um caso de uma cliente, era uma kitnet na Princesa Isabel, ali em Copacabana, tá? Que ela alugava fixo, tá? E aí ela terminou o contrato lá do aluguel fixo, aí ela me chamou, fiz lá a adequação do apartamento dela, e hoje, tá, com o anfitrião administrando, que o anfitrião ele tem aquela taxa, em média, hoje, do mercado de 20% a 25%, dependendo do anfitrião. Já descontando essa taxa dele, ela recebe, na média anual, 3 vezes mais do que ela recebia. Com o aluguel fixo. Do que o aluguel fixo, tá? Esse é um número que é importante. Em número de, também, por exemplo, assim, de uma kitnet ou um quarto-sala também em Copacabana. Eu falo sempre dessa tipologia porque 80% dos trabalhos que a gente faz são apartamentos pequenos. Pequenos em Copacabana, tá? A gente trabalha em outros bairros também, mas a maioria é Copacabana. Sim, é onde tem mais procura. Em média de rendimento anual, tá? Somando ali a alta e baixa temporada, dividindo por 12, 5 a 7, dependendo do imóvel, 1.000 por mês, tá? Que ele não conseguiria isso no aluguel fixo. De jeito nenhum. Então, isso daí é um número que ele é expressivo. Aí ele não corre o risco do atraso, de não pagar o aluguel. Exatamente. Porque a pessoa, para entrar no Airbnb, já pagou. Exatamente. Você já pagou. Não, ele tem outros riscos também, né? Obviamente, cada negócio vai ter seu risco, mas vale bem mais a pena, eu acho. Sim, mas o risco está embutido no custo, né? Exatamente. Então, você tem uma percentual, vou roubar o talher, vamos roubar o talher, mas você já tem um percentual de reposição ali. Exatamente, colocado. E tem seguro também, as plataformas oferecem, né, o seguro do apartamento. Então, acho que é um número considerável, por isso que o pessoal está correndo atrás. Pois é uma pena que você só trabalhe para Airbnb, senão eu ia pedir para você fazer um projeto para minha casa. Ou quem sabe, né? Vamos surfar de novo a outra onda que a gente surfava antes. Pois é. Então, mas a gente nunca diga nunca para as coisas, né? Você hoje você tem esse mercado, tem esse nicho de mercado, é um nicho que está dando certo para você, mas eventualmente pode aparecer alguém que queira reformar um imóvel morando, né? Quer dizer, para morar, né? Sim. E você não vai recusar. Não recusei, inclusive, desse proprietário que fez 6 apartamentos ano passado. Tô fazendo para ele a casa dele agora, que já fizemos 6 obras juntos, então né, eu ainda tenho chances. Tá bom. Carla, olha, foi um prazer enorme conversar com você. Sério. Eu acho que esse assunto é interessante, muita gente que ou é cliente do Airbnb, ou tem um imóvel que quer gostaria de investir. Né? Então, tá aqui. Se o teu imóvel está detonado, chama a gente. Chama a gente aqui, né? Chama a gente, não, chama a Carla. Exatamente. A Carla, ela vai fazer o teu imóvel aparecer no Instagram como se fosse no Airbnb, vai passar lá no Airbnb, vai ser o mais procurado. Vocês vão ver aqui, a gente está postando algumas coisas interessantes do trabalho dela. Eu fiquei encantado com o trabalho dela. Quando eu comecei a fazer consultoria com ela, a gente fez uma consultoria
sobre gestão de negócio, né? Não Exato. sobre o trabalho dela especificamente. Mas aí eu sempre olho Rede social, a rede social, o site da pessoa, o Instagram. Eu falei, nossa, esse negócio aqui é muito bacana. E aí eu comecei a pensar também nesse hotel de Portugal. Falei, gente, eu acho que ela foi nesse hotel, porque ela faz coisas muito parecidas com essas coisas temáticas. É, isso aí. Isso aí. Muita Carla, cor, muita vida. muito obrigado. obrigado. Um prazer, Sérgio. Adorei. Prazer foi meu Adorei. e te agradeço muito. Obrigada. E vamos deixar aqui. É carlaaveline.arc. Ou BNB? B&B Decor. B&B Decor. Isso aí. Muito Obrigada. bem. E a gente se vê no próximo vídeo, ok?